perna inchada, dolorida depois de uma trombose que não melhora. Nesse vídeo nós vamos falar da síndrome pós-trombótica. Será que você já teve trombose e não soube e está com esse problema? Ou você teve uma trombose, o médico já até parou o tratamento e a perna não melhora? Vamos falar hoje sobre a síndrome pós-trombótica, para quem já teve trombose sabe disso, ou para você que sente peso, dor, cansaço e inchaço nas pernas e que talvez pode ter tido uma trombose e nem soube disso. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, ser avisado de tudo que acontece por aqui. Já aproveita para clicar no gostei. Quando você deixa o seu like, o seu joinha, a sua curtida, você impulsiona o nosso trabalho. Nós conseguimos alcançar mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Já vou te convidar para ir na descrição desse vídeo aqui, baixar o nosso e-book gratuito com 10 dicas práticas de como combater a má circulação e prevenir uma trombose. E vamos lá, vamos começar. Como de costume, o nosso vídeo. Os nossos vídeos são retirados de perguntas que vocês deixam nos comentários. E o nosso time selecionou a seguinte dúvida: tenho essa síndrome após trombose, minha ferida só abre, sinto muitas dores, existe algum tipo de cirurgia? Então, nosso assunto de hoje vai ser a síndrome pós-trombose. Será que tem como melhorar? Será que pode operar? O que fazer para melhorar se você tem dor, peso, cansaço e inchaço nas pernas, além de úlceras por má circulação? A síndrome pós-trombótica, então, é uma condição que acontece como uma complicação tardia de uma trombose venosa profunda, de um entupimento nas veias da perna. A TVP, que é a trombose venosa profunda, é a formação de um coágulo dentro de uma veia profunda da nossa perna. As células do sangue se aglomeram, elas se agrupam, forma aquele coágulo que entope a circulação e pode machucar aquela veia. Então, a síndrome pós-trombótica, ela acontece depois de uma trombose, como, por exemplo, quando você se corta, não fica aquela cicatriz na pele para o resto da vida. A veia que teve trombose, ela também pode ficar com cicatrizes, uma espécie de danos, de machucados naquela veia, e essa veia machucada que está funcionando mal vai causar a síndrome pós-trombótica. Então, a trombose venosa profunda pode danificar as veias da perna e mesmo que você trate e não tenha mais trombo ali, esses danos, esses machucados, essas cicatrizes podem fazer as veias trabalharem mal e causar perna inchada, cansada, dolorida, mesmo depois do trombo ter sumido, mesmo depois de você ter tratado a trombose. Por isso o nome síndrome pós-trombótica, porque ela acontece após a resolução da trombose, porque ficou ali cicatrizes naquelas veias. Então a dor nas pernas é o sintoma mais comum, ela pode ser contínua, pode piorar quando a pessoa fica muito tempo em pé ou quando aquela pessoa caminha, e é o sintoma mais frequente. Geralmente a pessoa fala que é um peso, uma queimação nas pernas, uma dor latejante nas pernas, e a dor ela pode piorar com a atividade física ou quando a pessoa fica muito em pé, muito tempo na mesma posição. O inchaço é outro sintoma muito comum da síndrome pós-trombótica, que pode acontecer naquela perna toda, pode ficar no joelho, a coxa, só que é mais pronunciado perto do tornozelo e na panturrilha. E o inchaço geralmente fica mais evidente no final do dia e pode diminuir se a pessoa faz repouso ou levanta as pernas. Muitas pessoas com síndrome pós-trombótica falam que tem uma sensação de cansaço, de peso nas pernas. E isso pode tornar as pernas mais rígidas, a pessoa com dificuldade de caminhar, de fazer as suas atividades e prejudicar a qualidade de vida daquela pessoa. Algumas pessoas referem que a perna está fadigada, está fraca. Muitas pessoas também experimentam cãibras frequentes na síndrome pós-trombótica, e essas cãibras podem ser precipitadas pelo exercício. Quando a pessoa demanda muito daquela perna, a circulação não está boa, dá mais cãibras, cãibras mais fortes. E algumas pessoas vão experimentar alterações na pele da síndrome pós-trombótica, e aquela hiperpigmentação. É a formação de manchas escuras, de manchas acastanhadas. Algumas pessoas ficam com a pele seca, descamando, algumas pessoas ficam com prurido, com coceira, e se a má circulação é muito grave, a pessoa pode ter abertura de feridas, de uma úlcera por má circulação nas pernas. Então essa pele ressecada, com coceira, essas manchas que vão surgindo,
no final podem se tornar feridas abertas na região perto do tornozelo. E por fim, a síndrome pós-trombótica pode causar também varizes, que são aquelas veias dilatadas e tortuosas, já que às vezes não estão conseguindo trabalhar corretamente, já que o trombo machucou essas veias. A síndrome pós-trombótica geralmente ela acontece em torno de 20 a 50% das pessoas que tiveram trombose, ou seja, é muito comum. De 100 pessoas, até 50 delas podem ficar com a perna inchada, dolorida e pesada para o resto da vida. E como você pode perceber, a síndrome pós-trombótica, além dela deixar esses sinais e sintomas, ela pode trazer complicações como uma úlcera por má circulação e o paciente não ter só sintomas leves. Ele pode experimentar complicações severas mesmo, com limitação da qualidade de vida, uma ferida que não cicatriza, só que cada caso é um caso, não dá para a gente saber como que aquela pessoa vai evoluir. E vale destacar também que tem alguns fatores de risco que podem aumentar a incidência dessa síndrome pós-trombótica. Então, pessoas que têm tromboses muito extensas, como por exemplo que pega ilíaca, femoral, pessoas que estão obesas, pessoas que já têm histórico na família de trombose ou que estão com mais idade, mais idosas, pessoas que têm trombofilias, essas pessoas costumam desenvolver tromboses mais graves e com ainda mais complicações. E aquelas pessoas, claro, que não fazem o tratamento adequado, que tomam remédio de trombose, mas fumam ou misturam com álcool, tudo isso pode favorecer o surgimento da síndrome pós-trombótica. E para a gente fazer o diagnóstico, a gente vai ter que começar examinando aquela pessoa, né? Talvez, e aí, você já teve trombose, tratou corretamente, fez o Doppler, cadê o Doppler aí? Fez o Doppler quando teve a doença, fez um de controle? Então o início do diagnóstico ele é através de uma entrevista com a pessoa, a gente tentar entender o que se passou, porque muitas vezes o paciente não tratou comigo a trombose, tratou com outra pessoa. Então a gente vai ter o quê? Você já teve uma trombose? Você já teve 3, 4, 5 tromboses? Então a gente precisa entender, né, o que se passou. Tomou o remédio certinho? Por quanto tempo você tomou? Durante o tratamento, você fumava? Você usou álcool? Você usou o tempo que o médico pediu? Ou você parou antes por conta própria? Essa avaliação é importante para a gente ter uma ideia do que aconteceu com aquela pessoa, principalmente se ela não tratou comigo, por exemplo. Eu preciso entender, né, verificar o que se passou naquele período. Depois a gente vai examinar aquela perna. Está inchada? Está com varizes? Aquela perna está manchada? Tem úlcera ali? E o principal é o Doppler. O Doppler é um exame não invasivo que nós vamos usar para diagnosticar a síndrome pós-trombótica. Geralmente nós vamos encontrar veias com refluxo na síndrome pós-trombótica. Então a gente vai identificar se ficou algum coágulo remanescente ali grudado naquela veia. A gente vai ver se apareceu refluxo venoso, se tem veia obstruída que não abriu, que não recanalizou. Vamos ver se as válvulas estão funcionando bem. Então o Doppler é um exame muito usado. A flebografia é um exame de imagem, só que ele é invasivo. A gente tem que injetar contraste, tem que fazer radiação. Não é um exame de rotina que a gente faz na síndrome pós-trombótica. Um ultrassom com Doppler costuma ser suficiente. Casos duvidosos que eu não consegui confirmar, a flebografia pode ser utilizada. Os exames de sangue, na verdade, não vão trazer muita informação com relação à síndrome pós-trombótica, mas através deles nós podemos rastrear as trombofilias. Ou seja, a gente vai saber se a pessoa tem um alto risco de ter um novo episódio de trombose, a gente vai ver se ela não tem deficiência no fator 5 de Leiden, se ela não tem deficiência na proteína C, proteína S, se a coagulação dela está boa, fazendo um INR, fazendo um PTT, testes também que vão nos ajudar a entender se o sangue da pessoa está muito ralo, muito grosso, está tudo ok. Então o diagnóstico ele vai ser baseado em uma parte, clínica, no exame físico e em exames complementares, como ultrassom com Doppler e às vezes alguns exames de sangue. E como tratar, como melhorar essa síndrome. Então a gente vai ter que fazer um plano de tratamento, tanto com uma abordagem clínica quanto uma abordagem cirúrgica, dependendo da gravidade do problema. Primeira coisa é o tratamento clínico, pessoal. É a pessoa perder peso, não fumar, fazer atividade física, é a pessoa controlar a alimentação e as medidas gerais como usar uma meia de compressão, remédios e cremes para circulação. Então, a meia de compressão é uma parte fundamental no tratamento da trombose. A meia de compressão evita a progressão para a síndrome pós-trombótica. Elas ajudam a melhorar o fluxo nas pernas, reduzir o inchaço e aliviar também os sintomas de peso, cansaço para quem tem
entupimento das veias, varizes e síndrome pós-trombótica. E as meias elas variam. Tem meias de leve, de média, de alta compressão, tem meias até o joelho, até a coxa, vai depender da extensão da doença da pessoa, tá certo? Se ela teve uma trombose na coxa, não adianta eu colocar uma meia até no joelho. Então, a gente vai ter que entender como é que é a extensão da doença, a extensão do problema venoso na perna daquela pessoa, porque a perna vai desde o pé até na virilha, não é verdade? E os remédios, como flebotônicos, anti-inflamatórios, eles vão reduzir a inflamação dos vasos, vão melhorar o fluxo sanguíneo nas veias, vão reduzir o edema, que é um inchaço, vão aliviar o peso, o cansaço, a fadiga, a queimação nas pernas, né? Os flebotônicos, os mais comuns. Diosmina, esperidina, que é vendido com o nome aí de Flebodia, Dievare, Daflon, Venaflon, Perivlasc, Flavonide, Velunide, Flavenos, tem vários, Venalote, tem o Dobeven, que é o Bezelato, tem o Pinogenol, que é o Flebon, enfim, esses são os flebotônicos. E o tratamento cirúrgico, pessoal, para te ser honesto, ele é reservado para situações muito específicas. Veia não aceita bem cirurgia, só para casos muito graves, com obstrução significativa, onde a pessoa pode ter um risco aumentado de desenvolver uma ferida ou até mesmo de perder a perna. Nesses casos, nós vamos usar as abordagens cirúrgicas. Trombectomia, que é ir lá abrir a veia e tirar o coágulo, é muito raro, porque é muito raro da gente fazer isso. Por quê? Porque o próprio fato de você manipular, dar ponto naquela veia, causa o risco de formar outro trombo. Se a gente tiver uma abordagem, por exemplo, endovascular minimamente invasiva, é melhor. Seja colocar um catéterzinho lá para dissolver aquele trombo com remédio, como a alteplase, que é um trombolítico, seja um catéter de rotação, como o Aspirex ou o Rotarex, ou seja até mesmo abrir um stent naquela veia, é mais recomendado do que a cirurgia a céu aberto, como uma trombectomia, porque as veias elas são altamente trombogênicas, então você abrir a veia, tirar o trombo e dar ponto não é simples igual arrancar uma unha. Pode parecer simples, mas pode causar problemas maiores, então geralmente nós preferimos abordagens minimamente invasivas. E além dessas opções, a gente precisa lembrar, né, de autocuidado. A gente precisa evitar aquela pessoa de ganhar peso, senão vai sobrecarregar as veias da perna. Tem que fazer exercício com aquelas pernas para ativar a circulação, ativar, né, o fluxo nas veias da perna, abandonar o tabagismo, não adianta tomar remédio de circulação e continuar fumando. Então o tratamento da síndrome pós-trombótica ele é individualizado. A gente tem que ver a gravidade dos sintomas, a extensão da doença, a saúde geral daquela pessoa, se ela já tem o coração grande, se ela já é infartada, se ela é jovem. Tudo isso vai ser indispensável para montar um plano de tratamento. Mas o que você precisa entender é que a primeira linha de tratamento da síndrome pós-trombótica é clínica, que os tratamentos cirúrgicos não costumam ser muito utilizados porque eles são altamente agressivos e a chance de retrombose é grande. E os tratamentos minimamente invasivos são uma opção sim, mas para casos bem selecionados. E a principal medida que você deve ter é o quê? Se prevenir, é se cuidar para não ter uma trombose, não passar por uma síndrome pós-trombótica, e dessa forma eu te convido para ir na descrição desse vídeo. Lá tem um e-book gratuito para você baixar com 10 dicas práticas de como combater a má circulação, de como cuidar das suas veias, de como se proteger de uma trombose ou de uma embolia. Então vai na descrição desse vídeo. Lá também tem o SOS Má Circulação e Trombose, onde eu vou te dar um passo a passo, um plano de ação montado para cuidar de verdade das suas veias, de cuidar da sua saúde cardiovascular. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e também de deixar um comentário para mim nesse vídeo. Quero saber o seu nome, de onde você está me assistindo, então vai lá, deixa um comentário para mim, deixa a sua dúvida. Talvez a sua pergunta vai ser a próxima a ser selecionada aqui pelo nosso time para a gente poder responder em vídeo. Então deixa um comentário para mim. Eu quero saber sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver no canal, para eu entender melhor o que está passando aí do outro lado da telinha e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!